Olá, inscritos do canal Área Militar. Agradeço imensamente pelo feedback que cada um dos senhores e senhoras estão dando ao canal. E isso fomenta cada vez mais a vida do projeto, que tem o intuito de levar informações no máximo de qualidade possível para todos vocês aí do YouTube. Acredito que todos saibam que hoje é a estreia do podcast militar aqui no canal, mas na verdade esse projeto ele era para ter sido lançado algumas semanas atrás, mas tive alguns imprevistos e achei conveniente deixar para este presente, para ter um tempo a mais de preparação, para ter um tempo a mais de estrutura no canal e tá já fazendo uma propaganda aos senhores para que fiquem por dentro do lançamento dessa nova pauta aqui no canal. Bem, eu não gosto muito de ficar enrolando, eu gosto de ir direto ao assunto, mas é preciso explicar algumas coisas antes de debater as pautas de hoje, que provavelmente vocês já devem saber pelo título do vídeo. Diferente dos vídeos de documentário militar e militar news aqui no canal, que são mais formais e com uma narrativa mais séria, os podcasts eles são mais informais, mas não deixarei de perder a qualidade dos vídeos, né, do áudio aqui, da questão de matéria, questão de informação. Bem, então como já sabem, o podcast será sempre de sexta-feira e incluirei tira dúvida das perguntas que são feitas nos vídeos ao longo da semana. Então é importante que cada um de vocês aí que tem alguma dúvida façam as perguntas mesmo nos vídeos, para que eu possa estar sanando-as, claro, se eu tiver a par do assunto, certo? Tiver da minha alçada, mas eu vou buscar o máximo de informação para estar sanando as dúvidas pertinentes aí. Vamos lá, né? A pauta de hoje é a previdência dos militares. É um tema muito encabeçado de conflitos, rumores, e que não poderia ser diferente, né? Que envolve direitos distintos entre os cidadãos brasileiros, civis, públicos e também do setor privado, e que é preciso muito estudo e diálogo entre as partes, certo? E tivemos os governos passados da Dilma Rousseff e do Michel Temer, que cutucaram esse enxame, né, que é um tema bem complexo, e na verdade tiveram mais a intenção de testar a reação da massa militar, e não deu muito certo, né? A gente já viu aí. O Michel Temer bem que tentou entrar nessa pauta mais a fundo, mas não foi para frente. Já neste governo de Bolsonaro, essas questões elas foram mais levantadas com um alto grau de questionamento, principalmente por parte da mídia, que cobra uma posição do governo. Então, na verdade, a gente tem dois blocos a ser discutidos aqui, que eu vou fazer um contraste entre a questão militar e a questão política, que a gente tem no Congresso, a gente tem as leis, os direitos políticos aqui no Brasil, né? E quando a gente cobra uma posição do governo, né, na questão da previdência militar, que eu vou explicar muito bem, que para mim não existe, né, essa questão de previdência militar, é preciso tomar muito cuidado, principalmente a mídia que influi em certas questões e que acaba levando a discussão para um lado mais grotesco da coisa e não observar a grandeza, né, da bagagem que o militar traz em sua carreira, traz no seu dia a dia, para se querer alterar as leis, alterar as questões de trabalho, as questões de direitos dos militares. Então é preciso tomar muito cuidado nesse sentido. E a mídia ela tem uma grande influência, muitas vezes negativa nesse sentido. Pois bem, temos que ter em mente que o conjunto de regras nas Forças Armadas elas são distintas.
diferente daquelas que são aplicadas aos servidores civis públicos e privados. Não porque eles querem e pronto. É pela peculiaridade que a profissão de militar ela fornece, ela se coloca na profissão. A peculiaridade, essa é a palavra-chave. Por exemplo, em comparação com os civis, o militar ele entra na inativa muito mais cedo. Ele, vamos dizer assim, entre aspas, ele aposenta, entre aspas, muito mais cedo que os civis. Por exemplo, é claro que difere caso a caso, mas os policiais militares com 30 anos de carreira já estão na inativa. Militares das Forças Armadas, na maioria dos casos, e isso tem estudo também que demonstra isso, já entram na inativa com no máximo aí 50 anos de idade. Se ele entra, por exemplo, com 20, 30 anos de serviço, 50 anos de idade já está na inativa. E isso gera ônus ao país. Sim, gera ônus, gera e muito. Muito maior que o das aposentadorias normais, vamos dizer assim. Em relação a essa aposentadoria mais precoce. Vamos colocar essa questão. É preciso entender que causa muito mais danos, ônus ao país, à nação, na questão de estar aposentando mais cedo, certo? Não podemos colocar o quê? Que os militares causam ônus e causam prejuízo ao país. Não, isso não vem ao caso. Não é a discussão aqui. E temos alguns jornalistas na mídia, né? Principalmente aí, algumas emissoras com grande porte aí no país, que questionam o tratamento que o governo atual está dando ao tema. Por exemplo, temos o caso da Miriam Leitão, aquela jornalista da Globo, que sempre faz algumas pautas na Globo News, que constantemente vem convergindo suas palavras eloquentes, esbravejadas à equipe de Bolsonaro e direcionada especificamente a Bolsonaro. Inclusive, ela relatou em um artigo no site do O Globo, no final do ano passado, se eu não me engano, em novembro, já Bolsonaro eleito, é óbvio, ela colocou assim, abre aspas, a grande dificuldade do novo governo é o fato de o presidente eleito ter feito na sua carreira uma sistemática defesa dos interesses corporativos de policiais, bombeiros e dos militares das Forças Armadas. São justamente eles os mais resistentes a qualquer mudança. As Forças Armadas já apresentaram a conta ao eleito. Aceitam fazer uma reforma, desenhada por eles mesmos, mas mediante um aumento dos salários. Fecha aspas. Complicado, né? O pré-julgamento em acertar as medidas de Bolsonaro já desqualifica totalmente a narrativa de Miriam. Devemos separar o joio do trigo. E muito antes disso tudo, devemos nos atentar para o sistema político. Mas isso será discutido mais ao final do podcast. E essa relação político, relação previdência, ela anda por um caminho muito distinto, certo? E certamente não há uma definição no governo no que tange às mudanças nas leis. Bolsonaro apoia mudanças nas regras de aposentadoria no INSS e servidores públicos civis também. Mas entra em cena também o que ele chama de tratamento especial para as Forças Armadas. Um grande exemplo disso tudo é Mourão, o vice-presidente do Bolsonaro, e o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, que reconhecem a necessidade de regras mais duras na questão de previdência militar, principalmente em relação à idade do militar. E ambos são muito críticos em relação a isso. Em diversas entrevistas, são agudos em não admitir que os militares se aposentem com 48 anos ou 50 anos de idade. Sim, é uma verdade real e constante. Além de influir na previdência, acaba minando o contingente de militares também. E não vou entrar aqui em detalhes quanto à infraestrutura e condições de trabalho, que não vem ao caso.
tampouco em relação à remuneração das Forças Armadas em comparação com o setor privado. Se for isso, eu tenho grandes exemplos a dar. Tenho amigos que não seguiram a carreira militar e optou pelo setor privado, pelo salário e pelas condições que a empresa privada ela fornece a eles, seja de especialização, trabalhos no exterior, bônus por metas de produção, são benefícios absurdos que abalam todo o sistema de governo militar. Não tem como a carreira militar segurar um militar de carreira na engenharia, enfim, em outro setor, não tem como competir com a empresa privada. E o ponto central desta discussão está no sistema de proteção social que o militar se enquadra. E isso foi levantado pelo ministro da Defesa, o Azevedo e Silva. Veja bem, um indivíduo do Exército com 35 ou 40 anos de serviço alcançou a inatividade, ponto. E o que acabei de dizer? Sim, inatividade. Quando feita a baixa do militar, ele vai para a inatividade e fica à disposição do seu distrito militar ou unidade militar. E deverá estar o quê? À disposição para qualquer momento solicitado pela nação, pelo distrito. Não existe aposentadoria aos militares. Isso é óbvio. Quer um exemplo claro? Não nas Forças Armadas, mas nas forças auxiliares das Forças Armadas, Polícia Militar. A onda de violência no Ceará, no começo do ano, que deixou aí o pessoal do Estado totalmente paralisado frente ao crime organizado, atentado a ônibus, enfim. O efetivo de policiais militares na ativa não estava dando conta. O contingente não estava dando conta com inúmeros casos ali de divergências públicas. Foi então que cerca de 818 policiais militares se apresentaram no dia 18 de janeiro, por meio de convocação do governo do estado. E esses 818 policiais militares, eles estavam na inatividade. Eles estavam o quê? Na reserva. Então, quem estivesse na reserva no máximo 5 anos, e entre a faixa de idade ali de 55 a 60 anos de idade, estaria na chamada. É um exemplo simples que evidencia a enorme diferença entre as previdências, entre os trabalhos civis e militares, certo? Outro fato a ser destacado é que as Forças Armadas elas não têm direitos garantidos como os outros trabalhadores, como greve, sindicalização, filiação a partidos políticos. Não recebem hora extra, adicional noturno ou de periculosidade com distinção dos policiais militares, é claro. Estou me referindo às Forças Armadas. E hoje o militar ele contribui com no mínimo 7,5% de sua remuneração. E, em tese, eles não se aposentam. E o desconto de 7,5% serve para custear o pagamento da pensão para a família. E então a gente coloca aí um contraste com os servidores civis, que contribuem com 11% do salário. E uma das sugestões apresentadas do governo Bolsonaro pela equipe econômica, na verdade de Michel Temer, que apresentou essas sugestões ao governo Bolsonaro, era justamente a de equiparar as alíquotas dos militares e dos civis, passando a cobrar 11% dos civis e dos militares. Mas veja bem, como já mencionei, não há hora extra, não há direito à greve, não há benefício noturno e outros benefícios. Hoje, a legislação ela fala que militares das Forças Armadas passam a inatividade após 30 anos de serviço, independente da idade, com salário integral e paridade. Vale ressaltar também que o tempo de serviço pode variar em cada caso, dependendo do local de trabalho, posto, entre outras coisas que influem, certo? Um exemplo bem simples aqui se um militar do Exército, por exemplo, opera suas funções em determinado posto de fronteira, no Mato Grosso ou no Acre, por exemplo, a cada ano trabalhado na fronteira, esse militar terá direito a 4 meses adicionais na contagem
para a reserva. Veja bem, nada mais que justo. A cada ano, certo? Acrescenta 4 meses de contagem para a reserva, certo? Melhor assim, vamos abrir uma lacuna para explicar a reserva, né? E distinguir de reforma. Quando o militar deixa a ativa, o mesmo vai para a reserva. Um estado que pode ser mobilizado a qualquer momento, em caso de necessidade, em caso de guerra, em caso, né, até mesmo de contravenções no país, certo? Por exemplo, uma guerra híbrida contra milícias, contra estruturas paramilitares, por exemplo, que o Estado, a União, na verdade, não dá conta. E nesta reserva, o militar se encaixa num período específico de reserva que varia de 56 anos para praças a 68 anos para oficiais generais. E após esse período, o militar ele é reformado e dispensado definitivamente de suas obrigações. Mas é claro que as chamadas hierarquia, disciplina, respeito, doutrina e entre os outros princípios do militar é que ele não pode abandonar em hipótese alguma, né? Um dado interessante de 2017 mostrou que a arrecadação de contribuições dos militares foi de aproximadamente 3,3 bilhões de reais. Essa contribuição ela cobriu apenas 8% da despesa de 41 bilhões do chamado Sistema de Proteção Social das Forças Armadas. Veja bem, desses 41 bilhões, 19 bilhões se referem ao pagamento de 223 mil pensionistas. Então, quando você compara esse número com o regime dos servidores civis, o rombo é ainda maior. É cerca de 49 bilhões de reais. E ainda a mídia joga toda a culpa do rombo previdenciário no país aos militares. E o número de beneficiários também é o mais alto nos civis. É de 737 mil aposentados e pensionistas. Mas para a grande mídia a culpa sempre vai recair sobre os militares, né? E o setor, abre aspas aqui, mais fraco em se defender mediaticamente, fecha aspas, né, são os militares. Se o setor que mais tem aposentados e gastos do governo é o civil, público e privado, por que os políticos e a mídia miram sempre nos militares? Antes de responder essa pergunta perturbadora, vamos dizer assim, dramaticamente é importante falar dos benefícios dos políticos. Sim, aqueles de terno e gravata do Congresso brasileiro, né? Uma reforma nesse setor cairia muito bem para eles, para depois se seguir aos civis e os militares. Eu peguei uns dados aqui da Gazeta do Povo que apresenta alguns dos benefícios que os políticos recebem, que são absolutamente incompreensíveis. Absolutamente incompreensíveis no que tange a quantidade e qualidade dos serviços. Vejam bem, o benefício é de auxílio moradia. No caso dos deputados federais, o benefício rende até R$ 4.253 mensais. Os parlamentares têm uma alternativa, certo? Morar num dos 432 apartamentos funcionais mantidos pela Câmara dos Deputados, quase todos ali de 200 metros quadrados, certo? Ou recebe esse valor. E se você acha que isso é uma regalia, veja bem, a residência funcional do presidente da Câmara é 4 vezes maior que a do deputado federal. Se a residência mantida pela Câmara dos Deputados é de 200 metros quadrados, a do presidente da Câmara é 800 metros quadrados e é 4 vezes maior. Vejam só, e não para por aí. Ainda temos o que? O chamado cotão. Já ouviram falar? O cotão é o apelido que se refere à cota para o exercício da atividade parlamentar, o CIAP. E veja só, é uma série de auxílios, incluindo passagens aéreas, uso de correios, linhas telefônicas, abastecimento de veículos e aluguel de escritórios políticos
Para os deputados federais, o gasto fica entre 30 mil a 45 mil reais mensais, dependendo do estado onde o indivíduo foi eleito. Achou muito? Eu achei muito. Mas já devem ter ouvido falar da verba de gabinete. Vejam só o que é pior. Na teoria, meus amigos, esse benefício se presta a ajudar na manutenção da equipe do parlamentar. É totalmente bonitinho no papel. Mas para deputados federais, esse auxílio, essa verba de gabinete, chega a 101.900 reais mensais, que podem ser usados para contratar até 25 funcionários, seja assessores, enfim, funcionários exclusivos desse deputado. Um absurdo ainda maior, de 101 mil, se você coloca aí a quantidade de deputados que constam na Câmara dos Deputados, que tomaram posse hoje, e multiplica por 101 mil reais. Só isso. Veja aí a quantidade exorbitante e vultosa de auxílio a esses indivíduos, aos políticos. E ainda a culpa é da Previdência dos militares, ou a culpa ainda é da Previdência dos civis, certo? Ainda temos os chamados salários extras. Os prefeitos e vices têm o direito ao 13º salário, como ali, por exemplo, um funcionário público, civil ou privado. Já os senadores, vejam só, recebem o 13º salário ao fim do ano, mais um salário no início e outro no fim de cada sessão legislativa. Ou seja, acumulam incríveis 15 salários anuais. Vejam só, que absurdo, onde vamos parar? E sabe aquele tão sonhado auxílio saúde que vocês gostariam de ter para vocês, para sua família, para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para o seu pai, com uma saúde, né, com convênio de qualidade que supre aquele serviço que o SUS ele fornece a nós, né, ao cidadão pobre, que muitas vezes fica aí 3, 4, 7 horas na fila de espera, fica aí 2 anos na fila de espera para realizar uma simples cirurgia ou até mesmo exame. Tem mulher aí que fica na fila de espera por quase 1 ano e meio, 1 ano, para fazer uma mamografia, certo? Isso é absurdo, absurdo. Por incrível que pareça, para os deputados federais, todo atendimento que o serviço médico da Câmara não suprir pode ser reembolsado. O congressista, então, ele pode recorrer a qualquer centro de saúde. Vejam só, de qualquer local do país, Albert Einstein, né? São Paulo, ou no exterior. Se ele for lá para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Espanha. Vejam só que absurdo. E os ex-senadores contam com reembolso de todos os gastos com saúde. Se eles investiram na saúde deles, eles vão investir o valor que eles bem entenderem, que serão reembolsados pela União. Para espanto, o dado que eu tenho aqui é que o custo mensal dos custos de saúde de senadores e deputados federais, incluindo os dependentes, está na ordem dos 36 milhões mensais. E não para por aí. Sabe quando você vai a uma cidade mais populosa, né? A uma capital, São Paulo, Rio de Janeiro, e você quer se deslocar? Você precisa contratar o quê? Um Uber, contratar um táxi, né? E eles têm o quê? Carros. Eles têm carros oficiais. Ex-presidentes da República contam com 2 veículos, bancados pelo Ministério das Relações Exteriores, além de 2 servidores, sendo 2 assessores, 2 motoristas e 4 servidores para segurança e apoio pessoal, não só dele, da família inteira. Já a Câmara dos Deputados disponibiliza 11 veículos para alguns cargos em específico, em especial o presidente da Câmara e o presidente do Conselho de Ética. Acabaram os benefícios? Não. Espera um pouquinho que vem, na minha opinião, o pior de todos, pois de quebra já contesta a reforma militar. É o benefício da aposentadoria. Os congressistas de Brasília
podem se aposentar, desde que contribuam para um plano específico, o plano de Seguridade Social. Então, em pelo menos 9 estados, esses governadores, por exemplo, ganham salário vitalício. Em alguns casos, eles apenas assumiram como interinos enquanto o governador viajava. Olha só, que absurdo. É o caso da ex-vice-governadora Iracy Araújo Moreira, que assumiu o cargo no Mato Grosso durante as viagens internacionais do então governador Blairo Mag, né? E por isso ela recebe apenas R$ 15.083 mensais, até o final da vida dela, vitalício. E no Pará, a Constituição do Estado determina o pagamento de pensão a ex-governadores, que é desde 1989, um ano depois da nossa Carta Magna, né, ser criada. Então, apresentei aos senhores aqui umas questões políticas, benefícios políticos, e na questão da necessidade de se verificar realmente quem está dando um prejuízo aos cofres públicos, né, e o que pode ser mudado. Então, retomando aquela pergunta que eu fiz anteriormente, por que os políticos e a mídia miram nos militares? A resposta ela é bem clara: pelo péssimo salário que eles ganham. Mas como assim? E pela falta de reforma política no país. Vejam só, se os militares já ganham mal e a sociedade quer mudanças na Previdência Militar, o tempo de contribuição aumentará proporcionalmente ao aumento do tempo de serviço. E a alíquota de contribuição dos militares também aumentará, e que será inversamente proporcional ao salário, que se reduzirá e não vai aumentar, porque o governo não quer aumentar salário de militar. Para se ter reforma política militar, é necessário primeiramente reforma política. Feita a reforma política, os militares eles precisam de condições mais humanas, de melhores salários, direitos trabalhistas, benefícios, para se igualarem ao setor civil. E esses benefícios eles convêm ao Estado? Convêm à mídia? Obviamente que não. Não até o governo passado, pois certamente o governo atual visa a melhoria das condições, mesmo que para isso surjam algumas dificuldades a mais aos militares, como o tempo de serviço, alguma mudança de alíquota, mas o que esperamos é melhorias salariais e respaldo jurídico de atuação. Bem, finalizando essa pauta um pouco maçante, mas necessária, né? Vamos às dúvidas que alguns inscritos deixaram aqui em alguns vídeos que eu postei durante a semana. Ontem não teve vídeo Militar News, tive um imprevisto no trabalho e não consegui terminar as edições e lançar o vídeo aí na plataforma. Bem, vamos começar com uma pergunta de Flavinho Ramos, no vídeo do acidente do Tu-22 russo. É asa de varredura variável mesmo que ele quis dizer? Não entendi direito. Veja bem, Flavinho, o porquê de asa variável? Quando se tem esse tipo de asa com uma geometria variável, permite ao caça ataques marítimos, por exemplo, mais furtivos. O que seria isso? As asas elas podem ser posicionadas de forma que a aeronave voe em altitudes extremamente baixas, sem ser detectado pelo radar do inimigo. Por isso que tem essa questão de furtividade nessa asa de geometria variável, que é uma asa variável. Outra pergunta aqui de Leonardo Felinto, no vídeo dos mercenários russos. Caramba, tá imitando legal, hein? Hoje no mundo militar. Até no jeito de falar. Pois bem, Leonardo, a apresentação dos meus vídeos militares sempre serão formais e com narrativa de qualidade. Então, se você assemelha e compara ao canal Hoje no Mundo Militar, poxa, obrigado. É uma grande honra, mas o intuito aqui do meu canal é continuar sendo original. Não é querendo imitar ninguém, mas eu tenho aqui as minhas ferramentas de edição, eu tenho os meus parâmetros a serem seguidos nas minhas edições e eu não estou querendo imitar ninguém aqui. Beleza, Leonardo? Grande abraço. Jefferson Santos, no vídeo do teste israelense do Arrow 3. Isso para o míssil Avenger russo? Bem, Jefferson, o Avenger
é um planador hipersônico, tá? Ou seja, ele tem a capacidade de transportar determinado míssil e ser direcionado, na verdade, o míssil, né, para o alvo. Então, certamente o Arrow ou qualquer outro interceptor no planeta não abate esse tipo de transportador. Não abate. Pode ser que o míssil intercontinental seja atingido pelo interceptor israelense, pelo Arrow, já que operam na faixa de Mach 8. E o Avenger, ele opera em aproximadamente Mach 27. Então é 27 vezes a velocidade do som. E o interceptor ele chega a 8 vezes a velocidade do som. Então, para você ter essa capacidade, é necessário um motor hipersônico, certo? E o Arrow ele não tem a capacidade ainda para isso. Os Estados Unidos está desenvolvendo e está já com um trabalho muito bem avançado no seu programa de interceptor intercontinental, até mesmo de interceptor hipersônico. Temos ali algumas propostas de se aliar à indústria privada de satélites a colocar equipamentos de detecção e até mesmo de interceptação no espaço. E é um projeto grandioso que exige muito gasto do governo americano. Enfim, esse foi o primeiro podcast. Tentei abordar alguns cenários da Previdência Militar, fazendo contraste com a política brasileira. E espero que tenham gostado deste primeiro conteúdo, deste primeiro contato de podcast aqui no canal. E é mais uma ferramenta de me aproximar de cada um de vocês e de estar passando aí as informações que eu tenho, as informações no mundo militar, de forma mais simples, que vocês possam estar acolhendo essas informações e assimilando com a realidade. Não passar um dado técnico aqui que ninguém vai saber, e eu não quero isso. Eu não quero visualização, não quero curtida. Eu quero a informação adequada, de qualidade, que chegue até vocês de forma mais esclarecida. Grande abraço a todos, espero que tenham gostado.